Sabe aquela rotina perfeita que a gente planeja na noite anterior e que simplesmente não acontece? Pois é, vamos entender por que isso acontece com tanta frequência e, o mais importante, como a gente pode construir uma rotina que finalmente funcione de verdade. Bom, vamos ser sinceros, quem nunca fez isso, né? A gente planeja aquele dia perfeito, super produtivo e aí, na prática, tudo já desandou antes mesmo das 9 da manhã. A gente se imagina acordando com toda energia, focado, mas a realidade quase sempre começa com um botão de soneca e aquela espiada no celular que acaba com todo o plano. E o que fica no fim do dia é exatamente isso. Uma frustração que fica ali, quietinha, sabe? A sensação de que o tempo simplesmente escorreu pelas mãos e que, de novo, o dia poderia ter rendido muito, muito mais. É um sentimento bem comum. Mas olha só, aqui é que tá a grande virada de chave. O problema não é falta de vontade, muito menos preguiça. O problema é o plano em si. A maioria de nós está seguindo um modelo de rotina que, sem a gente nem perceber, já vem com um defeito de fábrica. Ele foi feito para dar errado. E isso nos leva direto para a primeira grande armadilha, a da motivação. A gente é levado a acreditar que precisa de uma força de vontade de outro mundo para seguir um plano, quando a verdade é que a motivação é o recurso mais instável que existe. Um dia ela está lá em cima, no outro, ela simplesmente desaparece. E dá uma olhada na diferença gritante que a gente tem aqui. De um lado, essa tal de rotina de motivação. Ela é extrema, ela é perfeita, ela é super rígida. Ela exige uma disciplina que, vamos combinar, a gente não tem todo santo dia. Agora, olha para o outro lado, a rotina de consistência. Ela é simples, é realista, é flexível e o principal, ela não exige disciplina, ela constrói a disciplina, dia após dia. E essa frase resume perfeitamente o problema. As rotinas que a gente costuma tentar seguir são feitas para os nossos melhores dias, sabe? Aqueles dias em que a gente está cheio de gás. Só que a vida real não é assim. A vida tem dias bons e dias ruins. E um plano que é todo rígido e inflexível, ele quebra na primeira dificuldade. Então, qual é a saída? Bom, é uma estrutura que foi pensada para a vida real. Uma que divide o dia em 3 partes bem simples. É uma abordagem que traz uma ordem, mas sem aquela pressão enorme de ter que ser perfeito o tempo todo. Isso muda completamente o jogo, o nosso objetivo. A meta deixa de ser a intensidade, sabe? Não é sobre fazer o máximo de coisas possível num dia só. A meta passa a ser ter uma estrutura tão simples, mas tão simples, que ela possa ser repetida até e principalmente nos dias ruins. É aí que a coisa funciona. Tá, e como essa estrutura funciona na prática? A lógica é bem simples e elegante. É dar um propósito claro para cada pedaço do dia. Manhã é para ter foco. Tarde é para ter energia e noite é para ter calma. Só isso já acaba com aquela canseira de ter que decidir o tempo todo. A gente não precisa mais ficar pensando, e agora? O que eu faço? O caminho já está ali. Certo. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo em cada um desses 3 pilares para ver como colocar foco, energia e calma em ação no dia a dia. Começando pela manhã. O propósito dela é o foco. E isso não é por acaso, viu? Tem uma razão biológica para isso. É de manhã que o nosso cérebro está mais afiado, o mundo lá fora ainda está mais quieto e as distrações, bom, a maioria delas ainda nem acordou direito. Na prática, isso é bem mais simples do que parece. A primeira coisa é o acordar, um copo d'água, não o celular. Depois, escolher uma única tarefa importante e se dedicar só a ela, sem essa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aqui tá o segredo. 1 horinha de foco tranquilo pela manhã vale muito mais do que 3 horas de esforço já com cansaço à noite. E então chegamos à tarde. O propósito aqui é outro: energia. Depois de usar a mente de manhã, é a hora de dar atenção para o corpo. É aqui que o movimento entra em cena para literalmente recarregar as baterias. Mas, atenção aqui, o movimento não é sobre ter o corpo perfeito ou virar atleta. É pra gente pensar nele como uma ferramenta, sabe? Um verdadeiro botão de reset pro nosso sistema. Ele acorda o sistema nervoso, dá uma oxigenada no cérebro e limpa aquela névoa mental que costuma aparecer no meio do dia. E para fechar o dia, à noite. O ritmo aqui tem que mudar completamente. O propósito é a calma. O foco agora não é mais em produtividade, de jeito nenhum. É em recuperação mental, se preparando para o dia seguinte. E uma ferramenta que parece simples, mas é surpreendentemente poderosa para isso, é uma caminhada noturna. De novo, o objetivo não é exercício, é criar espaço mental. É como se fosse um ritual para desligar, que permite ao cérebro processar os pensamentos do dia e começar a desacelerar de verdade.
Mas por que isso é tão importante? Porque essa caminhada, e o detalhe principal é que ela tem que ser feita sem o celular, ajuda o cérebro a organizar as coisas do dia. Ela funciona como um interruptor, um sinal bem claro de que o trabalho terminou. E isso evita que a mente fique ligada a noite inteira, sabe? Revirando problemas, pensando em tarefas. Isso é o que impede um descanso de verdade. E tudo isso que a gente conversou nos traz de volta para a ideia central, para o verdadeiro objetivo que muda completamente o jogo: buscar consistência e não intensidade. No fim das contas, o resultado é este aqui: menos caos e mais controle. E não porque a pessoa se forçou a ser uma máquina, mas porque o dia finalmente ganhou uma estrutura que faz sentido, uma estrutura que funciona a nosso favor e não contra a gente. Então, fica a reflexão final, né? E se o verdadeiro controle não vier de tentar forçar a barra e fazer mais coisas, mas simplesmente de estruturar o nosso dia de uma forma mais inteligente?